gravando aqui esse manual da audiência trabalhista pelo seguinte motivo, para todos que estão assistindo esse vídeo e irão assistir futuramente. Eu tenho um escritório de logística e, juntamente com o Pedro Paulo, que trabalha lá fazendo inúmeras audiências trabalhistas, Pedro Paulo já está com a gente há bastante tempo, há alguns anos, e esse tempo todo ele acumulou uma experiência em audiência trabalhista. Quando o cliente liga solicitando um advogado especialista nessa área, a gente direciona essas audiências para o Pedro Paulo. Assim como nós temos um advogado também, o Paulo Augusto, que é o nosso advogado civilista, que faz as audiências em Goiás e agora vai começar a fazer também algumas audiências virtuais aí fora de Goiás, que é o nosso advogado especialista na área civil. E durante a pandemia aconteceu uma queda muito grande das demandas, tanto de audiências quanto de diligências. Eu já vinha produzindo um material na rede social, alguns conteúdos, produzindo alguns vídeos e cursos. E, de repente, ao se deparar com essa crise, eu identifiquei uma oportunidade para utilizar uma mão de obra técnica, que são os advogados que estão ali no nosso escritório, na Gontijo Freitas Advogados, para poder produzir, então, vídeos de como se fosse um treinamento. Esse treinamento é direcionado para os nossos correspondentes, que são mais de 3.000 correspondentes espalhados aí no Brasil. Então esse material ele está sendo gravado e vai ser posteriormente editado e depois disponibilizado aos nossos correspondentes como um manual de treinamento para essas audiências. É claro que, além de gerar uma autoridade com a produção do vídeo, eu vejo também como um marketing para o nosso escritório, Gontijo Freitas Advogados, gera autoridade para o expert, que é o Pedro Paulo, e, acima de tudo, esse material, ao ser consumido pelos nossos prestadores de serviço, ele acaba sendo um alerta para que sigam estes procedimentos. Porque caso vocês, como nossos prestadores, ou até mesmo os correspondentes que estão assistindo, que não são nossos prestadores, mas caso vocês sigam estes procedimentos que serão abordados aqui nesse vídeo, é bem possível que você se exima de uma responsabilidade. Afinal de contas, temos que ser claros. Esse manual está sendo feito para evitar qualquer problema durante a audiência, para que tanto nós, como logística jurídica, ou como vocês, como correspondentes de ponta, não sejam responsabilizados por eventual revelia, eventual litigância de má-fé. Então, eu convidei então, o Pedro Paulo, vou pedir que o Pedro Paulo se apresente para falar um pouco mais da especialidade dele, há quanto tempo ele está no escritório, e ele vai conduzir aí essas dicas e condutas antes, durante e depois uma audiência trabalhista. E aí, Pedro Paulo, bom dia, cara. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Pedro Paulo. O Marley falou um pouquinho aí sobre a nossa parceria aí, que já tem pelo menos uns 6 anos, que nós trabalhamos em conjunto aí. Eu venho atuando aí na área trabalhista dentro do escritório, cuidando dos casos especiais e dos com um pouco mais de complexidade, porque os clientes já têm uma certa confiança no serviço, até porque eu já passei por treinamentos desses clientes em específico e de outros, bem como outros pessoais também. Mas com relação aqui à questão do nosso manual, das orientações, nós estamos seguindo o manual de alguns clientes mais exigentes, e que é interessante que a gente repasse para vocês qual que é a nossa conduta e que deve ser adotada por todos, para evitar qualquer tipo de prejuízo e garantir uma atuação de equipe. Se o Marley me autorizar aqui, eu já começo entrando nas temáticas. Tá ok, Marley? Podemos? Sim, o Pedro Paulo. Esse é o nosso manual das orientações, nós estamos seguindo. Bom, Pedro Paulo, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, então, de audiências trabalhistas. Certo.
menos já ficar ciente, né, sobre como que eu venho atuando aí no escritório. Bom, desde que eu entrei no escritório há 6 anos atrás, a gente assumiu uma carteira aí de vários clientes e que eu venho atuando tanto nas audiências de conciliação, judiciais e extrajudiciais, em alguns casos, quando os clientes passam para a gente. Faço uma média muito boa aí, entre 10 audiências trabalhistas por semana. Então, tem entre elas conciliações, instruções de julgamento, algumas sustentações orais. Não é uma demanda alta, mas temos sustentações juizados e na trabalhista também. Esse serviço, prestado esse serviço para os nossos clientes através do escritório. E com relação às audiências aqui, nós temos alguns procedimentos interessantes, né, que eu quero destacar aqui para vocês. Então, assim, nós também fazemos peticionamento, atendemos clientes pessoais, mas o foco principal do nosso escritório é a correspondência jurídica, e que nós estamos expandindo aí, e com essa nova oportunidade aí da alteração da legislação, para a gente poder começar a atender outros estados, né, com relação às audiências virtuais, que vão começar aí, tanto no âmbito dos juizados, quanto nas áreas cíveis e na trabalhista também. E, inclusive, a partir de semana que vem, já é uma data prevista para o retorno dessas audiências, né? Que estavam suspensas até então, por conta da resolução do CNJ, né, que havia suspendido as atividades, audiências, todos os atos presenciais por conta do Covid. Porque, querendo ou não, nós temos que nos prevenir aí e tentar reduzir essa questão ao máximo, né, desse risco de contaminação pelo Covid e prezar pelos colaboradores e clientes. Legal. Então, Pedro, é isso. Legal, Pedro Paulo. Me fala uma coisa, cara. Vamos começar, claro, né? A partir do momento que você recebe um e-mail de contratação. Como que é a conduta do correspondente? Tá certo. Quando nós recebemos os e-mails dos nossos contratantes, nós temos que, bom, para trabalhista, nosso foco aqui hoje é a trabalhista, né? A orientação geral, eu sei que nossos colegas aí têm um conhecimento jurídico, nós trabalhamos com pessoas excelentes, só que nós precisamos ter alguns cuidados. Então, é sempre interessante. A gente recebe o e-mail do cliente, nós temos que estar cadastrando essa solicitação na nossa pauta de audiência, organização interna para dividir o serviço. É importante que o advogado, sempre a gente vai receber com 24 horas de antecedência, no mínimo, essas audiências. Pode ser que ocorra com mais um pouco, mas o mínimo aqui que a gente tem de prazo é 24 horas para a gente poder analisar os processos. Sim. E garantir que qualquer eventualidade a gente consiga resolver anteriormente com o cliente. Então, recebendo esses e-mails, primeiramente, nós temos que, lógico, ler a petição inicial, a defesa, e nós temos que analisar o processo. Principalmente, a gente vai ter que definir, né? Se for uma audiência de conciliação, nós vamos ter que dar uma olhada, não nos apegar tanto às matérias fáticas no primeiro momento, mas nós vamos ter que analisar uma possibilidade de acordo com o cliente, se ele vai nos autorizar um acordo ou não. Nós temos que verificar matérias de prova, questões que vão ser relevantes para a audiência inicial, como provas periciais, se tem algum tipo de pedido relacionado a isso, com acidentes de trabalho, com perícias de periculosidade, insalubridade, que sempre tem que ser resolvido na primeira audiência, né? Nessa audiência inicial. Então, a gente tem que analisar os autos, tem que estar bem ciente do que está fazendo, e nós temos que ter um contato com os nossos prepostos, né? E estar sempre conversando com eles, porque eles que têm um contato direto, as empresas mandam os prepostos direto de dentro delas, né? São funcionários. Então, apesar da gente ter um resumo fático que fica bem estabelecido na defesa, nos documentos, nós precisamos conversar com esses prepostos para saber o que eles têm de conhecimento sobre a questão dos fatos e saber como que se dava a relação de trabalho e emprego referente ao reclamante de um determinado processo. E que ele nos ajuda, o preposto vai nos ajudar muito na condução da audiência, nos esclarecendo algumas dúvidas, com certeza.
fora o que a gente já vem bem orientado dos clientes, claro. Então, assim, a nossa primeira preocupação aqui é esse cadastramento, o estudo do processo, vamos precisar tanto para conciliação quanto para instrução e julgamento. Antes da audiência, nossos clientes exigem que nós cheguemos com pelo menos 1 hora de antecedência, e quando chegarmos ao local, nós já temos que ter um contato anterior com o preposto para poder combinar como que nós vamos nos encontrar, para não ter esse tipo de desencontro, nenhum risco de ocorrer uma eventual revelia, porque todo mundo sabe que ali na trabalhista o preposto tem que estar presente, não tem como a gente comparecer só o advogado, ok? Assim, a gente pode até comparecer só o advogado, só que nós estamos correndo risco, principalmente numa audiência aí de inicial ou conciliação, do juiz não aceitar a nossa defesa, tá? Querer aplicar uma revelia. Apesar de que tivemos uma alteração aí na CLT, né, com essa reforma trabalhista, que o preposto não comparecendo, nós precisamos insistir que seja juntado defesa e documentos, porque o artigo 844 nos autoriza, né? Então, assim, o que a gente precisa focar é sempre priorizar o nosso cliente ao máximo e não trazer nenhum tipo de prejuízo para eles. A gente precisa tá atuando com toda essa cautela. Então, essa parte é muito importante. Chegou na audiência com uma hora de antecedência, procura o preposto, entra em contato, conversa com ele, alinha para saber se ele sabe qual é o tipo de procedimento, como é que funciona numa audiência de conciliação ou instrução e julgamento. Se for conciliação, a gente vai explanar por alto as matérias dos autos, até porque a gente não entra no mérito, né, nessa audiência inicial. Eventual proposta de acordo, se tivermos autorização. Pedro Paulo, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque essa questão do preposto é extremamente importante e atualmente nós temos alguns escritórios, grandes escritórios do Brasil, que ao contratar correspondentes, eles contratam advogados de uma determinada logística, de um determinado escritório, e contrata prepostos de outras empresas. O que eu estou querendo dizer é que nem sempre o preposto que vai comparecer àquela audiência trabalhista é um preposto ligado à empresa, com uma carteira assinada, algum vínculo empregatício. Isso porque, me confirme se eu estiver errado, Pedro Paulo, a nossa nova legislação trabalhista permite essa possibilidade de você, nesse momento, ser preposto nas audiências sem ter o vínculo. Então, mas a minha preocupação, Pedro Paulo, é a seguinte: supondo que esse escritório ou essa empresa que nos contratou para comparecer como advogado enviou um preposto também contratado. Como que é a conduta caso o preposto não chegue com a antecedência que foi solicitada pelo cliente? Certo, Marco. Para confirmar a sua questão, a alteração na legislação trabalhista mudou essa questão e agora temos sim a possibilidade de um preposto profissional, vamos colocar dessa forma, que não tem vínculo com a empresa e que foi nomeado para o ato e tem que ter conhecimento dos fatos. Se ocorre desse preposto não comparecer à audiência, pelo menos com a antecedência mínima que o cliente exige, nós temos até 40 minutos antes da audiência para poder tentar o contato com o contratante. Então, assim, se fomos nós que repassamos a contratação para algum dos nossos colaboradores, é importante que vocês entrem em contato com a gente com uma antecedência mínima de 40 minutos. Se o preposto não tiver comparecido ou se ele não tiver confirmado. Se ele confirmou para você que está chegando, até que é mais tranquilo. Agora sim, tem que ter o cuidado para garantir que ele vai chegar com um mínimo aí de uns 20, 30 minutos, porque vocês têm que conversar e poder esclarecer os fatos. Até porque os prepostos profissionais que não têm um vínculo com a empresa, a gente tem que ter um cuidado de conversar com eles e, assim, a gente tem que repassar os fatos, né? Tem que saber o que ele tem de conhecimento e o que ele não tem de conhecimento. Porque o preposto, ele não é uma testemunha. Ele está ali representando a empresa. Então, o preposto, ele é a empresa. Naquele momento, ele não precisa ter presenciado nenhum dos fatos.
ele precisa ter ciência de tudo que está sendo discutido, tanto na petição inicial quanto na defesa. Tá? O preposto tem que ter conhecimento, sim. A gente não costuma e não pode exibir documentos ou roteiros dos autos para as testemunhas. Isso aí a gente não faz de forma alguma. Legal. Ciência de tudo que está sendo discutido nos autos, sob pena de confiscação. E é real, né? Então não cabe uma produção de prova em sentido contrário. Vamos supor que o preposto não tem conhecimento e fala assim, pergunta determinada coisa da matéria de fato lá, e ele fala, não tenho conhecimento. Aí acabou, não adianta a gente querer produzir uma prova testemunhal que o juiz vai indeferir, não adianta a gente ter um documento que fala outra coisa, porque a primazia da realidade é o que está sendo levado em consideração. E essa confissão não pode ser elidida. Então, é isso daí, tá? Legal. Pedro Paulo, e aí, beleza, você chegou na audiência, conversou com o preposto, eventualmente, se chegou atrasado, você vai reportar isso ao escritório, para o escritório tomar uma atitude, e aí vocês chegaram lá, a audiência foi retirada de pauta. O que você faz nesse caso? Se essa audiência for retirada de pauta, nós devemos entrar em contato com o contratante, que seja o nosso escritório, se forem nossos colaboradores, ou eu, no caso, eu entro em contato com o pessoal, nossa equipe interna de logística, e eles entram em contato direto com o nosso cliente para intermediar essa questão, enquanto eu vou tentando resolver presencialmente, tá? Então, a gente foi retirado de pauta, entra em contato, a gente vai comunicar com o cliente para ele poder dar uma orientação antes da gente sair da sala de audiência, porque pode ser que eles queiram que a gente tome alguma providência, que conste alguma presença, se tiver testemunha, às vezes, na maioria dos casos, eles dispensam que conste a presença deles, porém, o padrão é que conste a presença das testemunhas. Então, assim, a gente entra em contato para poder ver se vai ter autorização ou não, porque nós atuamos em casos estratégicos, e normalmente os valores são elevados. E a gente não pode deixar precluir uma oportunidade de uma produção de prova porque foi desmarcado ou porque teve algum problema ali, e às vezes a testemunha ela pode ser uma testemunha que foi convidada a comparecer em juízo e se compromete a comparecer no próximo, porém, como não registrou a presença dela na ata de audiência, o comparecimento dela fica ao nosso encargo na próxima audiência, né, que foi remarcada, que ela não sai ciente. Então, por isso que a gente tem que ter esse contato, tá? Beleza. E aí, vamos supor, aconteceu a audiência, vocês entraram na sala de audiência e lá dentro vocês se depararam com a situação de que os documentos constitutivos não foram juntados. Eu digo em se tratando de um processo judicial eletrônico, né? Então, se eles não foram juntados no processo judicial eletrônico, ou caso seja um processo físico, você pode ter esquecido de levar esses documentos. Ficou a responsabilidade do preposto levar, o preposto disse que não, que era do advogado, enfim, vocês esqueceram. E aí, qual que é a solução? Um dos procedimentos, sempre que iniciar a audiência, como a gente já tem que ter uma ciência de tudo que aconteceu nos autos, se tem alguma manifestação pendente, se tem está faltando algum documento, porque a gente tem que analisar para não chegar lá e ter alguma surpresa, né, porque é desagradável e pode trazer um prejuízo, claro, para o cliente ali, né. Então, sempre que iniciar a audiência, antes de abrir a instrução, o juiz vai tentar uma composição. Nesse primeiro momento, se tiver algum documento pendente, você pede um prazo lá para o juiz. Normalmente eles concedem em 5 dias, aqui em Goiás pelo menos é dessa forma. Atos constitutivos, procurações, estabelecimento, contrato social, carta de preposição, tudo eles concedem pelo menos 5 dias, tá? Então, requerer esse prazo para não ter problema depois na representação processual e uma nulidade de representação, tá? Então, isso aí a gente tem que requerer antes de abrir a instrução em julgamento. Ou que seja na audiência inicial. Iniciou a audiência, abriu a audiência, você já requer esse prazo para juntar. Não que vá precluir, porque você tem essa possibilidade aí durante toda a audiência
antes dela ser encerrada, você pedir para o prazo para juntar esses documentos de representação. O importante é não esquecer. Beleza. E se o juiz, por um acaso, conceder um prazo menor, um prazo aí menor do que 5 dias e tal? Acho que é bem importante que o correspondente, o advogado ali, informe isso imediatamente para o escritório, pois o prazo é curto, né? E a gente que trabalha com contencioso de massa sabe que a equipe se esforça muito em tentar fazer tudo da forma mais rápida possível, imediata. Mas a gente sabe que prazos de 48 horas até 3, 4 dias são prazos muito, muito curtos, né, Pedro Paulo? Sim, correto. A orientação nossa é entrar em contato imediato. A princípio, nós devemos insistir nos 5 dias, que é uma questão que nossos clientes prezam, porque como a demanda é alta, como você já falou, fica muito difícil a gente conseguir organizar tudo com uma pauta aí, entre trabalhista e outras áreas, de 30, 40 audiências num dia. Então, a gente precisa ter essa organização e uma equipe bem, bem sincronizada, tá? Beleza, beleza. Ô Pedro Paulo, e aí, agora vamos tratar agora da defesa, né? Outro documento importantíssimo no momento da audiência, né? E Então, vamos lá. Quando a gente chega na audiência, nessa audiência inicial, é feita normalmente a recepção que seja uma, porque assim, nós temos alguns procedimentos, né? Se for uma audiência una, o que não vem ocorrendo diante da grande demanda, normalmente elas são fracionadas, hoje em dia está sendo bem usual marcar uma audiência inicial na Sejusc, né, do TRT. Então, nós temos uma audiência de conciliação, Sejusc, posteriormente, eventuais perícias são feitas, manifestações, e nós partimos para a instrução e julgamento, que normalmente já deve ser feita a instrução e o encerramento numa só audiência, né? Ocorrem casos de que, diante da complexidade ou alguma diligência em aberto, a instrução processual não é encerrada naquele único ato e é marcado um encerramento de instrução, ficando facultado o comparecimento das partes, né? Para poderem apresentar as razões finais ou apresentar os memoriais, apesar de não ter uma previsão na CLT de um prazo para apresentar memoriais, os juízes vêm autorizando que a gente apresente nossas razões finais por escrito, que são os memoriais, até a data da audiência, de encerramento de instrução, tá? Então, é a única forma da gente conseguir. Normalmente não tem prazo, não, até porque não tem previsão legal. Mas, assim, procedimento. Chegou na audiência inicial, nós vamos ter o prazo ali, eles vão receber a nossa defesa, então nós devemos ratificar a defesa aqui do nosso cliente, e se tiver, porventura, alguma necessidade de uma retificação de dados ou aditamento da defesa, nós temos que entrar em contato com o cliente previamente para ver se eles vão dar essa autorização, tá? Então, entrou em contato, o cliente autorizou, nós podemos fazer a retificação e editar essa defesa, se for concedido pelo juiz ou determinado de alguma forma. Mas sempre precisamos fazer um contato prévio, tá? ótimo, ótimo, bem pontuado. E a defesa é sempre protocolada antes da audiência, por isso que é importante a gente analisar o processo antes, a gente ver se todos os documentos que a gente precisa, que vai precisar para a audiência, estão juntados, a gente ter uma noção de todos os fatos, todas as matérias que vão ser discutidas durante a audiência, porque o juiz trabalhista ele gosta que a gente seja objetivo, tá? A questão do princípio da colaboração das partes entra nesse sentido também, para a gente não ficar, delongando demais e complicando a prova. O ideal é que a gente seja objetivo, produza uma prova limpa ali e bem consistente para facilitar para o juiz analisar e eventualmente nossas manifestações e eventual recurso se for necessário, né? Então, é basicamente isso daí. Se, porventura, ocorrer algum problema com o protocolo da defesa, o que, eu vou ser bem sincero, já temos aí, eu tenho 6 anos no escritório, pelo menos com os nossos clientes não ocorre.
A não ser um caso assim muito raro. Comigo, pessoalmente, não ocorreu. Só que, se essa defesa não tiver sido juntada nos autos, você vai ter essa defesa no seu e-mail. Isso aí você não vai chegar na audiência nunca sem ter a defesa e os documentos antes, ok? Tá? Então, chegou lá, não tem defesa nos autos. Você vai tentar com o juiz pedir uma inversão na pauta para ver se ele adianta outra audiência e a sua audiência é transferida para a próxima. Se ele não autorizar, você leva a defesa em mãos, que seja ela impressa ou no seu celular, ou notebook, tablet, que você tiver, que te auxilia, que são ferramentas importantes hoje em dia. A tecnologia está aí para ajudar a gente, né? Então, é bom sempre ter bem definidas essas questões. Eu costumo levar o meu celular e algumas anotações. Eu sempre faço anotações referentes ao contrato de trabalho, data de admissão, demissão, as funções, eventuais promoções que tenham ocorrido durante o contrato, qual que é o período imprescrito, quais são as matérias de fato que nós vamos discutir, elaboro ali um rol de perguntas que normalmente nossos clientes mandam, perguntas padrões para determinados casos, mas eu também tenho cuidado de levar as minhas anotações para a gente não ficar também naquela coisa de bater em matéria que nem está sendo discutida ali, né? Então eu levo sempre isso daí. Então, se ocorrer da defesa não ter sido protocolada, você vai ter que ter ela em mãos ali de alguma forma, via digital, se for, porque você vai ter que fazer essa defesa no prazo legal, que defere até ali 10 minutos para a gente poder fazer uma defesa oral, normalmente, né, pela CLT. Então, você vai ter que ter esse documento e fazer ela com base no arquivo de defesa que foi enviado, tá? Nesse momento, você não vai ter a oportunidade de ligar para o escritório, você vai ter que ter essa defesa em mãos e vai ter que segurar a bomba ali. E é isso aí, nossa profissão é dessa forma. Não tem como escapar muito, não. É o famoso se vira no prazo, né? Se vira no prazo e coloca para fora aí tudo que você aprendeu enquanto advogado trabalhista, faz a defesa. E é claro que o cliente não vai poder exigir de você aquela defesa exímia, né, elogiável, afinal de contas você estava naquele momento ali para apagar um incêndio, né? Com certeza. Então, o que não pode Só que nós acontecer é devemos deixar de fazer a priorizar, né, defesa. Marlon? Sempre o nosso cliente. Então, É, é isso. uma coisa que o correspondente, nosso parceiro, tem que ter em mente é tratar aquele serviço de correspondência como se fosse um cliente seu, com a mesma responsabilidade, com o mesmo compromisso que você teria caso fosse o seu cliente ali do lado, o preposto fosse seu cliente. Então, é hora de evitar prejuízo e fazer a audiência do jeito que for, que deve ser feita, você faz com as ferramentas que você tem ali durante a audiência. Tá? Mas é algo Com certeza. que é excepcional, mas a gente tem que bater nas exceções, porque são, infelizmente, as exceções que causam prejuízos, tanto para o correspondente da ponta, quanto para nós, como logísticas intermediários e correspondentes também, afinal de contas, a gente realiza também os atos, e como para os nossos contratantes e para as empresas que contratam eles. Maravilha, Paulo. Com certeza. É só uma ressalva, Marco. Com essa questão que você falou aí, a gente tem que lembrar que o advogado correspondente, ele não é apenas um correspondente jurídico. Ele é o advogado que está responsável pelos atos ali. Então, assim, você tem que ser um profissional excelente em tudo que você estiver fazendo na área do direito ali e lembrar que o Código de Ética e Disciplina da OAB está sendo aplicado ali. Então, sua conduta profissional vai ser avaliada como um advogado, seja direto ou indireto, você é o representante ali, o representante legal. Então, se a gente quer, como que fala, ter uma carteira de clientes razoavelmente grande e fidelizada, nós temos que prestar um serviço de excelência a todo momento. Então, a gente tem que prezar o bem deles. Da mesma forma que a gente preza dos nossos clientes diretos aqui e o nosso pessoal também. Até porque, assim, o profissional de excelência, ele vai ser, com certeza, focado aí em receber muitas recomendações, igual muitos clientes que aparecem no nosso escritório,
para correspondência são através de recomendações de outros grandes clientes. Então é isso aí, é importante. Maravilha. Além, é claro, né, de todo o know-how que você pega, todo o aprendizado que a correspondência oferece para você, advogado, ao ter contato com grandes demandas, com teses que estão surgindo agora no momento, e se você souber aproveitar todo esse material valioso que passa pela sua mão ao realizar uma audiência ou realizar uma diligência, você acaba se destacando também tecnicamente perante os seus colegas profissionais, advogados, né? Pedro Paulo, mais algum apontamento? Eu acredito que a gente tem 2 pontos aqui que eu anotei que são importantes repassar para os nossos prestadores de serviços e correspondentes, que é a questão do depoimento pessoal do reclamante. Se o advogado, durante a audiência trabalhista, ele pode dispensar esse depoimento. E a questão dos acordos. Geralmente a gente faz audiência onde existem mais de uma reclamada. E às vezes o acordo que você está levando para a audiência acaba atingindo também a segunda reclamada. Então eu queria que você delimitasse como que é o nosso procedimento da Gontijo Freitas Advogados ao se deparar com essas 2 situações. Vamos lá. Com relação ao depoimento pessoal, como dito, nós temos que analisar o processo antes e saber se ele é exclusivamente um processo de matéria de direito ou se temos matérias fáticas a serem discutidas. No caso da matéria exclusivamente de direito, que não envolve nenhum tipo de prova oral, não tem testemunhas, nós podemos dispensar o depoimento do preposto, tá? E bem provavelmente o juiz não vai nem marcar uma audiência de instrução. Quando é matéria de direito, ele já pega da audiência inicial, verifica se tem alguma prova pericial ali, ou se vai ter alguma diligência que necessite de uma prova técnica. Essa prova vai ser produzida e posteriormente já vai encerrar a instrução, já vai marcar um encerramento de instrução para a gente fazer as últimas manifestações nos autos e vai concluso para a sentença, tá? Então, somente nesse caso que a gente vai poder dispensar a oitiva do reclamante, ok? Não, em caso contrário, tendo matéria de fato, nós temos sempre que ouvir os reclamantes, tá? Porque esse é um direito nosso e um dever nosso também, né, no trabalho. Afinal de contas, é com depoimento que a gente pode reverter uma situação ali, independente de uma prova documental ou de testemunha, tá? Então, é sempre importante a gente ouvir. Bom, com relação aqui ao processo de terceiros, né, a gente sempre precisa, ainda que nós não sejamos a empresa que estamos representando, seja o contratante principal ali, se nós estivermos representando uma terceirizada, alguma coisa do tipo, nós precisamos pelo menos ouvir o reclamante ali para definir os períodos em que ele trabalha na empresa, como que se dava a forma das atividades dele ali dentro, tá? E quem que dava as ordens para ele, se era direto da empresa que ele é contratado, né? Ter o vínculo empregatício ou como que funcionavam os procedimentos, tá? Nesses casos também, se acontecer uma revelia, vamos supor que nós estamos lá pela segunda, terceira reclamada, se tiver uma revelia, vamos supor que não comparece essa contratante aí, que tem um vínculo empregatício. Isso ocorre, e ocorre bastante. Tem muitas empresas, por exemplo, que fecham as portas, a empresa de terceirização de serviços, seja de segurança patrimonial, seja de limpeza, seja de qualquer outro tipo, vem ocorrendo muito com essa crise financeira, de fechar as portas, e acaba que nossos clientes têm que assumir vamos colocar ali, a bomba, né? Então, ocorre muito deles não comparecerem. Então, a gente não pode deixar, apesar de que nossa matéria de defesa vai ser sempre de que a gente não tem os dados do contrato de trabalho, porque nós não somos empregador, né? A relação nossa é cível entre a terceirizada e a que está terceirizando.
nós precisamos ouvir o reclamante pelo menos para definir as questões que eu falei, questões dos pedidos da inicial, o que tem relação com o nosso cliente, o que não tem, os períodos que ele trabalhou e é isso daí, tá? Vamos lá, tem uma questão aqui, acho que eu só gostaria de fazer um destaque aqui, já que a gente falou do depoimento pessoal, das testemunhas. Eu já disse que a gente tem que conversar com o preposto, com todo mundo, tá? Chegando na audiência, com antecedência, nós precisamos conversar tanto com o preposto quanto com testemunhas. Precisamos explicar o procedimento, como é que funciona, como em que ordem que eles vão ser ouvidos, qual que é o caso que eles vão ser ouvidos e como devem se portar perante o juiz, tá? Pulando a parte aí do preposto, que nós já falamos bastante, com relação às testemunhas. Normalmente a gente explica o procedimento, como é que funciona, como é que ela vai ser inquirida ali em juízo, eventuais perguntas que o juiz pode fazer, que eu vou fazer e posteriormente o advogado da outra parte vai fazer. Nós explicamos, deixamos bem claro para as testemunhas que nossos clientes de forma alguma querem que elas mintam ou tentem favorecê-los com uma questão que não é realidade. Claro para eles que o depoimento deles ali, o compromisso legal, eles podem ter algum tipo de prejuízo financeiro ou eventual prisão, que seja, e o juiz vai determinar isso em mesa, tá? Então, assim, a gente tem que prezar por tentar conversar com eles para tentar extrair as informações que eles têm. Nós não estamos ali para inserir informações na testemunha. Colocar assim, a gente não orienta o que ela tem que falar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir o que a testemunha sabe e o que ela não sabe sobre aquela relação de trabalho e emprego ali, tá? Para ela poder esclarecer para a gente, como é que era a jornada de trabalho? O que ele fazia? Você acompanhava? Você estava lá no dia a dia? Trabalhava no mesmo posto de serviço? Como é que funcionava? Quais os horários que ele entrava, saía? Se tinha intervalos para alimentação? Quais as atividades que realizava? Eventualmente, problemas aí, questões de paradigmas, para equiparações salariais, eles também têm que esclarecer, porque muitas vezes a testemunha que a gente leva é um paradigma que foi indicado pelo reclamante também, né? Então, assim, nós não, as empresas que a gente trabalha não querem que a gente oriente e nem é a nossa, não é a forma como nós trabalhamos. Diversas vezes eu enfrento esse tipo de problema com advogado de outras partes que, na hora ali de ser compromissada a testemunha, contradita elas, alegando que ela foi orientada, que o advogado induziu e que ela tem conhecimento de tudo que está acontecendo ali, que ele falou que tinha que falar. Então, como nós não trabalhamos dessa forma, a gente, além de tirar o peso das costas de um eventual procedimento disciplinar e não ficar feio para os nossos clientes, nós temos uma garantia de que a testemunha vai estar ali para falar a verdade e não para favorecer nenhuma das partes, né? E garantir também que ela não vai ter nenhum problema com o juiz, porque, apesar de tudo, a testemunha está ali para falar a verdade, mas o nosso intuito não é prejudicar ninguém. Nunca foi, né? A gente só precisa da realidade do que acontece ali. Então, a gente precisa explicar certinho como é que funciona e repassar procedimentos e fatos para poder tentar saber o que eles sabem, tá? Nós não mostramos nenhum tipo de documento, não pode ser dado acesso às testemunhas, documentos de defesa inicial, resumo do processo, qualquer tipo de documento, isso a testemunha nunca vai ter acesso e a gente não deve dar acesso porque são documentos confidenciais, tá? Dos clientes. Bom, no caso que se o juiz, a gente tiver por ônus da prova nossa, e a gente tiver que ouvir uma testemunha e o juiz indeferir, nós precisamos impreterivelmente constar a presença dessa testemunha, tá? Nós devemos registrar os protestos em audiência para evitar uma eventual preclusão dessa manifestação, bater em cima do cerceamento de defesa e manifestar nossa discordância com relação ao encerramento da instrução processual. Após feito essas questões, nas razões finais, não basta a gente fazer uma razão final remissiva, ok? Se tiver algum tipo de situação nesse sentido, nós devemos reiterar os protestos nas razões finais
e então a gente manifestar discordância do encerramento da instrução, ok? Tem sempre que ser fundamentado, sob pena de preclusão, tá? Porque se a gente não reitera isso nas razões finais, que é o momento correto de manifestarmos nossos protestos, entende-se como um aceite tácito ali da questão, não teve interesse, foi superada, e você concordou com o encerramento dessa instrução de julgamento e vai trazer um prejuízo para o cliente, de fato, né? Então é isso, basicamente. Maravilha. Maravilha, Pedro Paulo. Cara, me fala Sobre os uma coisa. acordos, né, Marcos? Hã? Faltou sobre os acordos, né, que você me perguntou. Sobre os acordos, sim. Quando você deve aceitar a exclusão da segunda reclamada? Tá. Assim, se os acordos forem feitos com outras partes, vamos supor que a gente está representando um terceiro ali. A primeira reclamada, a segunda reclamada, tem interesse em fechar um acordo, mas nós não temos autorização de fazer um acordo e nem nos responsabilizarmos pelo cumprimento deste. Então, assim, fez um acordo com a primeira e a segunda reclamada, nós normalmente pedimos para o juiz para excluir nosso cliente dos autos, ou, se não for possível, que seja suspensa o procedimento com relação o processo fique suspenso até o cumprimento do acordo pelas outras empresas, no final, se cumprido, extinguir o processo e excluir todo mundo. Tá? Então, normalmente é feito dessa forma. Eles fecham um acordo, o juiz suspende o processo com relação ao nosso cliente para a outra parte cumprir. Se ela não cumprir, retoma o processo da forma que ele estava antes ali. Tá? Lembrando que os acordos são feitos, né, mediante autorização expressa dos clientes. Nós temos que ter cuidado lá de saber questões de liberações de guia, obrigações de fazer, discriminações de verbas, a gente priorizar sempre a discriminação em verbos indenizatórios para evitar recolhimentos previdenciários e prejuízos maiores para o nosso cliente. Tá? Liberações de guias a gente prioriza por alvará, guia de seguro-desemprego, chave de conectividade do FGTS. Normalmente a gente pede por alvará, que facilita levar para o pessoal da Caixa lá e liberar essas questões dos valores depositados. Tá? Com relação à devolução de uniformes, a gente tem que sempre perguntar se tem alguma coisa que está com ele. Qualquer tipo de material que tenha um logo da empresa, ou que seja de propriedade da empresa, deve ser devolvido. Tá? Nós devemos fechar com relações a contratos ativos. A gente tem que ter um cuidado, porque se o contrato ainda for uma rescisão direta ou uma reclamação de alguma verba sem que ele tenha pedido o desligamento da empresa, ou que a pessoa esteja ali pleiteando qualquer tipo de questão, o contrato ainda estiver ativo, a gente tem que ter o cuidado de entrar em contato ali com o cliente e verificar se tem algum saldo salário, porque às vezes o saldo salário não vai ser incluído no acordo, se ele estiver na folha de pagamento ainda, porque esse saldo salário vai ser pago de qualquer forma para ele, entendeu? Então isso a gente entra em contato antes com o cliente. A discriminação eu já falei aqui, a questão o preposto sempre tem que estar presente em todo tipo de negociação, ele tem que concordar se o nosso cliente autoriza um acordo, o cliente tem que concordar que a gente feche esse acordo, a gente não tem autonomia para fechar um acordo sem anuência do preposto, ok? Sempre tem que ter essa autorização prévia, e do escritório e do preposto também. Tá? Vamos lá. Acho que isso, basicamente. Tá? Tem mais alguma dúvida? Não, eu acho que você abordou os principais pontos, né? Nós estamos aí com aproximadamente 50 minutos de vídeo e se não tiver mais nada importante assim que você recorde, porque eu já passei nos principais pontos, a gente pode caminhar para o encerramento. O que eu quero sempre deixar bem claro para os nossos prestadores de serviço e correspondente é que eles sigam. Só um minuto aqui que apareceu um homem mau aqui na minha gravação. Vem cá, homem mau. Aí. Apareceu um homem mau.
Vai lá, meu irmão, vai lá almoçar. E deixa eu terminar aqui. Vai lá. Aí, esse é o home office da pandemia. É você trabalhar de todas as formas, né? Você faz uma coisa aqui, interrompe, faz outra coisa ali. Mas, enfim, a gente tem que preservar pela nossa saúde, pelo isolamento. A gente vai dando um jeito aqui, se virando nos 30 aqui para trabalhar e fazer tudo da melhor forma. E a Com gente não pode certeza. ficar parado, que eu acho que o trabalho ajuda muito nesse momento de enfrentamento, né, dessa pandemia aí, que acaba sendo uma crise psicológica também, né? Mas voltando ao assunto aqui, Pedro Paulo, o que eu acho então que nossos prestadores e correspondentes não devem se esquecer é de seguir realmente a cartilha, que é o que está ali no e-mail, né? As orientações chegam dos nossos clientes, dos grandes escritórios, chegam para nós, e se a gente seguir exatamente o que está ali, está tudo bem. Agora, se você somar essas informações do e-mail com as dicas que nós estamos dando aqui, maravilha. Dessa forma, você vai ter conduzido a audiência conforme solicitamos e dificilmente terá algum problema durante a audiência. Pedro Paulo, quer falar Com alguma certeza. coisa após a audiência? A questão de enviar imediatamente esse termo, se for físico, se for virtual, Ah, né? sim. Informar qualquer. Encerrada. Sim? Sim, sim. Vamos lá. Beleza. São duas coisas. Primeiro, faltou só pontuar uma questão aqui da perícia, né? Sempre que tiver uma solicitação de perícia no processo, nós temos que realizar os requerimentos, tem que constar em atos os contatos que a gente vai encaminhar por e-mail para vocês, para os nossos correspondentes, para que eles indiquem telefone, e-mail dos responsáveis. Adiantamentos de honorários são expressamente proibidos, porque era uma praxe dos juízes determinarem esses adiantamentos sob o argumento de que o perito só faria a perícia se tivesse o adiantamento dos honorários, tá? Ainda que ele ficasse no final de responsabilidade da parte sucumbente ali, né? Vou colocar assim, mas agora com o artigo 790b, parágrafo 3º da CLT, acabou, né? Não pode ser exigido mais. Então, se for exigido, o que acontece, alguns casos acontecem, eu já presenciei, a gente vai fundamentar com esse artigo e constar os protestos e manifestar nossa discordância, tá? Sempre pedir prazo para quesitos, indicar assistentes, isso aí já é uma questão básica, mas tem que ser indicado ali. Com e-mail, nome do perito, contato, e é isso aí. Essa parte da perícia é isso, tá? Com relação ao término das audiências, essas audiências são eletrônicas, pelo menos na capital, e poucos interiores ocorrem de forma física, tá? São praticamente todas aí pelo PJE, mas finalizada a audiência, tem que ter o cuidado, estar presente na audiência até o final, até o juiz declarar como encerrado e constar lá o horário. A gente precisa enviar para o cliente. A grande maioria dos nossos clientes quer um relatório detalhado do que aconteceu na audiência, principalmente se tiver qualquer tipo de irregularidade, a gente tem que fazer um relatório detalhado. Então, nossa orientação, vocês têm 24 horas para enviar a ata de audiência e o relatório preenchido completamente Tamir, nos padrões dos nossos clientes, tá? Então é isso. beleza então, Pedro Paulo. Cara, eu quero agradecer então sua participação nessa aula aí sobre as audiências trabalhistas e dizer que foi um prazer aí estar com você aqui. Agora eu acho que eu vi uma Aí pimenta. apareceu de novo o furacão. Deixa o papai terminar aqui rapidinho, o papai vai lá com você. Eu achei uma. Eu, eu, Tá, eu achei. Parece que alguém põe uma pimenta cheia que eu doto. tá bom. Daqui a pouco eu vou lá com você. Vai lá, vai lá. Então voltando aqui.
Voltando aqui, então, quero agradecer, então, sua participação aí. Foi um prazer estar contigo aí 1 hora falando sobre o Manual das Audiências Trabalhistas, que eu acho que vai ser um vídeo muito importante para ensinar os nossos prestadores de serviços, nossos correspondentes, para quem também, por um acaso, assistir esse manual aí no YouTube, acho que vai ser de grande valia para começar a fazer audiência trabalhista de um modo profissional, com a experiência de quem já faz muitas audiências por semana e está fazendo audiência trabalhista há mais de 6 anos com a gente. Obrigado, viu, Pedro Paulo? Eu que agradeço a oportunidade, Marlon. Nós estamos aí à disposição e creio que a gente volta aí mais vezes para desenvolver novos conteúdos aí e auxiliar o pessoal, tanto os nossos parceiros, quanto o pessoal no início da advocacia, que tem muita dúvida sobre audiências, conduções de atos e afins, e diversos temas também para clientes, tirar dúvidas, e nós estamos aí à disposição e nós vamos continuar produzindo mais conteúdo. Muito obrigado. Com certeza, com certeza. Esse é o nosso primeiro passo aí, vídeos internos, treinamentos internos, e o próximo passo aí vai ser levar esse conteúdo para as nossas redes sociais e profissionalizar ainda mais essa classe de advogados que faz um trabalho excepcional na justiça brasileira. Mais de 70% das audiências diárias, eles têm a participação de um correspondente e nem sempre esse correspondente tem a retribuição da classe de advogados de ser valorizado. Então, é assim, colocando a cara, mostrando para as pessoas que estão na internet que o quanto é importante o trabalho, o quanto é gratificante você fazer audiências e aprender com a audiência, aprender com o problema dos outros, que isso te torna um bom profissional. Obrigado, então, Pedro Paulo, obrigado a todos que participaram desse vídeo ao vivo aí e a todos os nossos prestadores, os nossos correspondentes que irão assistir esse manual das audiências trabalhistas. Valeu, Pedro Paulo, um abraço. Muito obrigado, abraço.